Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Facebook, Cristiane Coelhes, Facebook, Vivendo Além do Divã. Espera só um minutinho, pessoal. Tá funcionando. Facebook, Cristiane Coelho Leles, Vivendo Além do Divã também, tá? Aqui no Instagram também, Vivendo Além do Divã, Cristiane Coelho Leles e Arte Macadâmia. Boa noite, como vocês estão? Tudo bem? É uma alegria, muita alegria estar aqui com vocês nessa sexta-feira, fechando sexta-feira com chave de ouro, com uma entrevista super especial, com um entrevistado assim, que é de ouro, né? Terapeuta holístico, e hoje nós vamos tirar várias e várias dúvidas sobre esse assunto. O que é o terapeuta holístico, né? O que é que ele faz, quais são as ferramentas que ele utiliza, de que forma ele trabalha. Para quem não sabe, sou Cristiane Coelho Leles, trabalho com saúde mental, promoção e prevenção à saúde física, mental, espiritual e biosocial. Para tanto, trouxe hoje César para falar de bem-estar, para falar de saúde emocional, para falar de organização, para falar de energia, como que nos dias atuais, com tantas preocupações, estamos aí vivenciando, passando por momentos, né, de essa inteligência artificial que vem distanciando cada vez mais o ser humano dele mesmo e do seu próximo. Olha que loucura, gente. É o que vem trazendo adoecimentos. Não é a inteligência artificial que vem trazendo o adoecimento, mas a má utilização, né? A perda de energia quando você utiliza, ou quando você não se organiza para ter saúde, né? Essa promoção de saúde no seu dia a dia, no seu cotidiano. Gente, nós estamos cada dia mais distanciando de nós mesmos. E quando a gente distancia da gente, a gente passa a cumprir os desejos do outro e se perde no momento da saúde com você mesmo. Você se perde porque você passa a ser um alienado. Você passa você vira escravo dos desejos, dos sonhos do outro. E está na hora de você resgatar quem é você, de onde você veio, para onde você vai, né? Então vamos lá. Hoje estaremos falando sobre bem-estar, qualidade de vida e promoção da saúde física, mental, emocional e espiritual, energia vital, através das terapias holísticas, sistêmicas e multidimensionais. O que é isso? César, se apresente para nós, César, para os nossos internautas. Quem é César Coelho e o que você tem feito, César? Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui a esse convite da Cristiane Coelho Leles para falar de saúde e bem-estar, né? E trazer um pouco do meu conhecimento na promoção da saúde e da elevação da energia vital, tão importante para o exercício, né? E para o movimento da nossa própria vida. Fala um pouquinho sobre sua trajetória, César. Eu sou artista, professor de artes, sou também agente cultural, especializado em História Cultural e das Artes, e especialista em História Cultural e das Artes, que é muito importante para esse meu trabalho, né? Trouxe uma contribuição muito, muito grande para o entendimento desse resgate, desses saberes da cultura imaterial, né? Dos ancestrais e das tradições dos povos e comunidades tradicionais. E agora, como terapeuta holístico xamânico, eu somo todo esse conhecimento para a promoção, primeiro, do meu bem-estar, né? E para a promoção do bem-estar da comunidade em geral, dos meus entes queridos, e com esse sentido de pertencimento, né? O outro me pertence e eu pertenço ao outro, então, se pertencemos, cuidamos, né? Cada um de nós somos uma medicina
Somos diferentes medicinas, cada um tem a sua medicina, tem o seu melhor a oferecer para o mundo, e com isso promover a cura de nós mesmos e dos outros, né? Então, nesse sentido, eu trago o trabalho aqui de terapeuta holístico. Ele é muito importante na promoção da qualidade de vida. César, você já tem uma trajetória de 26 anos, né? Lidando com pessoas, cuidando de pessoas, e hoje a gente vê o resultado aí do consultório, né? Você nem agenda tem mais, só em setembro, na segunda quinzena de setembro, e é tão difícil encontrar uma agenda com você. O que é o tarólogo xamânico? Como é que ele trabalha? De que forma ele trabalha? Porque hoje a procura tem sido tão assim grande, né, no seu consultório, e essa terapia holística ela vem sendo procurada cada vez mais. O que tem aí para oferecer para as pessoas? Às vezes as pessoas não sabem muito bem assim do que se trata, né? Às vezes acho que quando fala tarô, a pessoa acha que vai trazer meu bem querido, né? Em 3 dias, vou ganhar na cena, uma coisa assim. Não tem muito isso. Costuma falar sobre isso, né? O que é o terapeuta xamânico? O que é xamânico? Você explica pra gente. De forma bem didática, começando do princípio do que você havia falado na abertura, sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem, de alguma forma, criado também relações artificiais, né? Então, tem promovido as relações artificiais. Então, a gente tem que voltar para a fonte, resgatar a nossa essência e resgatar o princípio do que somos, né? Seres integrados a esse ecossistema, em que todos estamos relacionados, correlacionados. E a partir dessa visão integrada a esse ecossistema, a gente então busca a promover relações de fato que energizam o nosso corpo. Né? E o nosso corpo energizado promove a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Agora sou professor, então como todo professor, vamos ser didático, né? Então vamos começar, o que é terapia, né? O que eu acho bacana, porque agora você está numa outra fase com o professor, você tem dado aulas para professores, né, de escolas, ensinando os professores as questões culturais, né, e todo esse desenvolvimento do ser humano que está tão necessário. Mas vamos o que você estava falando. Ensinar é a minha essência, né? A sua essência. De todos nós. Né? Todos nós temos muito para ensinar e para compartilhar com o mundo. Daí é que a gente fala dessa artificialização das relações, né? Então é sair um pouco dessas artificializações e buscar relações mais, de fato, mais reais, mais próximas, né? Que nos encham de energia. A terapia, o termo terapia é cuidar, é o cuidado. De modo genérico, terapia é cuidado. Terapêutico qual o cuidado, qual a ferramenta que você vai utilizar para esse cuidado. Né? Então, qual é o processo terapêutico que você vai usar na sua terapia? Para cuidar do outro. Para cuidar do outro. Legal. Né? Primeiro, para cuidar de si mesmo, porque a importância fundamental é esse autoconhecimento para depois você desdobrar e oferecer para a sua comunidade. Então, o meu processo de cuidar do outro e buscar a cura para os outros, ela envolve o meu instrumento de trabalho, né, que é o meu processo terapêutico, que são minhas ferramentas terapêuticas, né, as ferramentas que eu utilizo. E essas ferramentas são de conhecimento ancestral, né, que é o tarô, que data desde a Idade Média, e a roda da medicina xamânica, que são 2 mapas sistêmicos. A roda da medicina data do Paleolítico, né, desde os nossos ancestrais que já se conectavam com a natureza e percebiam os ciclos da natureza e como que eles poderiam promover a sua qualidade de vida atrelado à percepção e à contemplação da natureza, né? Então, antigamente a gente precisava de acender o fogo se quisesse cozinhar, né?
E o fogo era um elemento muito importante, é um elemento muito importante porque ele é sinônimo de vida, né? Ele é que aquece. O Sol aqueceu o planeta, daí descongelou as geleiras, a água, e aí passou a gerar vida. Então, a fogueira, a chama, né, o fogo, é a essência divina na visão do xamanismo. Depois a gente vai falar mais para frente o que é o xamanismo. E é muito interessante porque essa fogueira onde a gente se reunia em torno dela para tecer as nossas relações, né? Antigamente era assim, né? Foi substituído agora antigamente. Hoje nós temos aí foi as redes substituído sociais. pelas redes sociais e pela essa artificialidade toda. Então, na verdade, o que a gente tenta é buscar resgatar esses conhecimentos, esses saberes ancestrais, acioná-los para, através desses mapas sistêmicos, fazer com que a pessoa tenha uma percepção mais ampliada de si e dela, né, inserida nesse sistema. Sim. E a partir daí tentar observar o que está deficitário dentro desse sistema para ela buscar a promoção da sua qualidade de vida, melhorando e aprimorando aqueles pontos que ela se reconhece, que a gente chama de precisa de cura, né? De reconhecer aquele problema, abraçar esse problema e buscar resolvê-lo, né? Então, o tarô e a roda da medicina são meus instrumentos terapêuticos. Tem outros também, tá? Que aí são todas técnicas e práticas já executadas pelos nossos ancestrais. Antigamente não havia remédio, antigamente não havia terapeuta, A psicólogo. floresta era a grande farmácia, né? Até hoje a Como floresta que é a nossa grande funcionava farmácia. isso? A floresta é a grande farmácia e a natureza nos oferece tudo que a gente precisa, né? Em abundância para a nossa sobrevivência e qualidade de vida. Então é buscar essa reconexão, né? Então o meu papel de terapeuta holístico xamânico é acionar esse conhecimento dos xamãs, dos mestres, dos saberes ancestrais e tradicionais e trazê-los para a contemporaneidade de uma forma também repaginada, né? É o que a gente chama de neo-xamanismo. Qual o significado da palavra xamanismo? Hoje teve um internauta, uma pessoa que mandou uma mensagem perguntando: ai, Cris, você vai entrevistar um terapeuta holístico que utiliza chás. Aí ele estava falando que xamanismo tinha a ver com chás. Não está errado não, tem a ver porque os xamãs eles trabalham com a medicina da floresta, né? Que é todo o potencial de medicinas que a natureza nos oferece, né? Então, se a gente pensa nos nossos ancestrais, a minha avó, por exemplo, não precisa da gente ir muito longe. Quando ela precisava de um remédio, né, ela ia buscar na sua própria horta as suas raízes, as suas folhas, para preparar os seus chás e preparar o seu remédio, né? Quem nunca curou uma bronquite com mel, né? Isso, verdade. E outras folhas. Boldo, o que mais? Hortelã. Hortelã e por aí vai, né? Capim-cidreira. Isso. Então a gente só aciona esse conhecimento que a gente tem e coloca. E traz para o bem-estar, para a qualidade de vida, que é, na verdade, aumentar o nosso potencial, que é chamada a nossa força vital, né? E essa força vital nos dá energia para exercer tudo que a gente tem de potencial criativo, amoroso, afetivo, no mundo que a gente está inserido. A falta, você falou uma palavra fundamental para a saúde do ser humano, que é a energia. A energia vital. Nós Ou temos prana, né? energias, eu falo muito no meu consultório, às vezes a pessoa chega reclamando de coisas palpáveis, mas muitas vezes elas estão ali adoecidas por coisas que não são visíveis, que não são palpáveis, que são sentimentos, remorsos, medos, né? Emoções. Aí entra o xamã, né? Xamanismo, na verdade, é a prática do xamã. Xamã é o guardião do conhecimento. Tá? Então, trazendo essa palavra para nosso contexto cotidiano, seriam os mestres da cultura popular. Né? E hoje, graças a Deus, de 20 anos para cá,
o IPHAN tem reconhecido os saberes como patrimônio imaterial, né? Os chamados bens culturais imateriais. Maravilhoso, né? Então, tem resgatado todos esses saberes tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais, chamados PCTs, né? E reconhecido, preservado e divulgado, né? Que bom. Então, o xamã é esse detentor desse conhecimento que se conecta diretamente à natureza e busca na natureza a sua medicina, né? Tá. Então, o xamanismo é aquele que sabe e utiliza de práticas e de ferramentas e de medicinas que está disposta na própria natureza. Tá. César, a gente tem aqui, eu vou aproveitar essa bondade, essa maravilhosa trajetória sua como professor, né? E fala um pouquinho pra gente sobre, você já falou, mas assim, de forma mais prática, a diferença, ou o que é a terapia, o que é o terapêutico e como que se dá o tratamento no seu trabalho. Tá, vamos lá. Então, terapia é o cuidado. É o cuidado. Terapêutico é o instrumento desse cuidado. Então eu chego no seu consultório. Por exemplo, se a gente tem arte-terapia, né? Então você tem um cuidado para melhorar a qualidade de vida do sujeito que está sendo tratado, onde você vai acionar a arte como ferramenta para a melhoria da qualidade de vida daquele paciente. Que maravilha. Né? E você tem a musicoterapia, que o xamanismo utiliza bastante também, né? As vibrações sonoras, dos tambores, que aqui em Minas Gerais é muito rico, né? Os cacheiros, das congadas, dos reisados. E quem não se sente bem impactado e com a sua energia elevada diante de um toque de tambor, né? Então é uma coisa que é ancestral e ao mesmo tempo é uma ferramenta, é uma medicina, né? Então, porque traz energia? Traz energia, eleva a nossa energia, né? É o que a gente chama de prana, que é a energia sutil, né? Sim. Então, elevando a nossa energia, a gente se sente mais disposto a executar todas as atividades que a gente tem dentro do sistema que a gente está inserido, né? Tá. O terapeuta holístico, a palavra holístico, e quando junta os dois, né, o cuidado com o outro através de ferramentas que escapam um pouco essa medicina farmacológica, ele vai trabalhar com instrumentos, com outros instrumentos que não sejam simplesmente um remédio, né? Mas ele percebe que, primeiro, o sujeito está integrado ao todo, como nós falamos aqui no início, a ideia de pertencimento. Né? Se eu pertenço à natureza, eu cuido dela, e a natureza vai me dar o retorno disso. Né? Tá, e hoje o que a gente tem visto é uma exploração dessa natureza. Então eu estou explorando algo que me pertence. Me pertence. Eu estou explorando algo. Eu estou destruindo algo, como se eu estivesse destruindo uma mãe, um irmão, um tio, uma avó. Isso. Por que isso? Eu penso dessa forma. Com certeza, está errado não. Então, se você se distancia dessa natureza, que você é parte dela, vai haver um colapso aí. Né? E esse colapso é a doença. Percebe? O terapeuta holístico, ele vai fazer uma análise do paciente num todo, inserido neste sistema. Né? Que no nosso caso, aqui do terapeuta holístico xamânico, o sistema que a gente percebe que estamos inseridos é a natureza. Então, o cuidado com a natureza e com todas as nossas relações é o primeiro passo. Né? Vou deixar você bem à vontade, porque tem muita coisa. É isso. Então, a medicina que a gente traz para o tratamento... o tratamento é a jornada desse cuidado. É a jornada desse cuidado, né? Acionada pelas ferramentas que você vai utilizar como ferramentas terapêuticas. Né? Então aqui eu tenho meu baralho, a roda da medicina, e algumas medicinas também da floresta, como esse bastão de sálvia branca, que eu até peguei no meu terreno lá em Ravenna, né? Para trabalhar com defumação, limpeza energética, ascensão espiritual. Né? Então a gente trabalha com essas ferramentas. Então o holístico, ele pensa o sujeito num todo. Esse todo, para nós, xamanistas, envolve as dimensões, que a gente chama de terapia multidimensional. Né? Então a gente tem
não só aqui a nossa dimensão, que é chamada terceira dimensão, né, que é o tonal, é tudo que a gente sente, percebe, através dos nossos... Isso eu queria que você explicasse para as pessoas. O tonal e o diferença nagual. do tonal e do nagual. Isso. Então a O gente... que é cada um? Então quando a gente fala holístico, a gente está trabalhando também outras dimensões, né? Que aí também entra no contexto de multidimensional, terapia multidimensional. Ah, tá. Então outras dimensões seriam as dimensões do sensível, do sutil, né? Como aí as emoções, os processos mentais e também os processos espirituais, né? Então aquilo que não está no mundo palpável, dos sentidos, do toque, do cheiro, né? Sim. Mas está em outras instâncias dimensionais, que seria a quarta e a quinta dimensão, né? A quarta dimensão seria a dimensão dos pensamentos, das ideias, né? Daquilo que não é físico, né? Das emoções, do mental, a quarta dimensão. A quinta dimensão é a dimensão espiritual, né? E quem que não se sente energizado, né, após uma missa ou um culto no domingo de manhã, no retorno para casa? Verdade. Né? Nossa, então isso demais. nos alimenta Oração, de energia. Oração. Rezar. Isso nos alimenta de energia vital. Né? Verdade. Orar nos alimenta de energia vital. Verdade. Né? A meditação. A meditação foi a meditação que me trouxe para esse trabalho que eu faço hoje. Né? A meditação que eu iniciei há 20 anos atrás. Eu, como artista, eu tinha que acionar meus processos mentais, intuitivos, para o meu processo criativo. Né? Sim. A criatividade não era só do fazer, né? A criatividade antecede o fazer criativo, a elaboração desse fazer. Entendi. E que estava conectada ao processo mental. Então, quando eu percebi que a meditação favorecia esses processos mentais, intuitivos, criativos, foi a grande descoberta para mim, foi a minha virada de chave, né? E durante toda essa minha trajetória, cada vez mais, né, acionando essas dimensões, eu percebi o quanto que isso favorece a nossa qualidade de vida. Então, quando a gente fala do tratamento holístico, o terapeuta holístico, é trabalhar essas outras camadas sutis, né? Como o emocional, o mental e o espiritual. Sim. Né? E o xamã, ele é uma espécie de curandeiro, feiticeiro, né? Assim, no dito popular, né? Mas ele é o detentor desses saberes. E para nós xamanistas, a gente chama de Wakatanka, que é o grande espírito, né? Sim. E esse grande espírito é simbolizado pelo fogo, que é a nossa chama divina, né? Fogo. É a energia. É a energia divina, que todos nós temos. Agora, como manter acesa essa energia divina? É aí que é o grande exercício que a gente tem que fazer, né? Porque quando essa chama diminui, é onde a gente entra nos processos de depressão, angústia. Verdade. Né? E como tem crescido o número de pessoas com depressão? Em 2030 seremos o primeiro lugar no ranking de adoecimento psíquico. Vai ser a depressão. É muito bom, porque, assim, em outros aspectos, né, no sentido muito bom que eu digo, das terapias holísticas, é que também as instituições, né, públicas têm trazido também para os seus tratamentos, o SUS, né? O SUS, a gente tem a homeopatia, a gente tem a acupuntura, que são tem a meditação, que são processos terapêuticos holísticos. Né? Engraçado, né? Que é muito, muito importante. Então, e a gente vê resultado disso tudo, né? Eu sou o exemplo disso. A ciência, né, mostra isso. Eu já tive em processo depressivo, tomando remédio, e hoje eu estou aqui forte, curado, muito em função de acionar essa dimensão espiritual e mental, que começou com meus processos criativos como artista, né? E hoje eu estou aqui firme e forte, com a minha chama divina acesa e muito potente. Né? Então a cura, na verdade, dentro do processo holístico, do terapeuta holística, a cura não é eliminar a dor. Tá? A cura no processo holístico é você fazer esse mergulho à sua fonte. Tá. Okay? E reconhecer em você essa força, desse fogo,
que E hoje, nesse que mundo te energiza. aqui digital, você está distante de você. Você tá Foi o que eu falei o tempo inteiro. Artificializando as relações e artificializando a você mesmo, né? Então, quando o contato, o olhar, os 5 sentidos, eles estão tão precários, César. Essa dimensão do que a gente chama no xamanismo de tonal, né? Então a gente só fica alimentando os nossos sentidos e esquece outras dimensões, como o Nagual, que é a dimensão mental, espiritual. E é o que adoece. E o que adoece o corpo. É o que adoece. Porque se você está ali pensando, se você não tem pensamentos, eu não vou falar positivo, não é isso, mas eu estou falando assim, se você não alimenta o corpo espiritualmente, você adoece. A cura, então, ela vem desse reconhecimento dessa força interna, né? Que você pode acionar ela através de outras dimensões. Né? Então, quando você faz um rezo, quando você faz uma meditação, quando você vai... aqui a gente está próximo, a gente está em Lagoa Santa, próximo aqui da Serra do Cipó, né? Verdade. Então, quando a gente vai tomar um banho de cachoeira, senta lá na pedra, é o que respira, descansa. Então tudo isso nos energiza, né? É verdade. Então o xamanismo, a grande proposta do xamanismo, que a gente chama de neo-xamanismo, né? Porque a gente não está mais lá no paleolítico e neolítico, né? A gente está aqui agora no século XXI, é tentar resgatar essas práticas de contato com a natureza e reconhecer que todos somos partes de um todo, que é esse ecossistema. E que se nesse sistema alguma peça estiver fora do lugar, né, vai colapsar todo o sistema. Sim. Então, a ideia é a gente se perceber como parte integrante desse sistema e buscar nele as nossas próprias medicinas. Verdade. Né? E tentar minimizar, não querendo aqui desqualificar, mas tentar minimizar um pouco dessas medicinas químicas, né? Que elas... Eu, por exemplo, só utilizo homeopatia, né? A minha filha já cresceu no útero, quando ela estava no útero, eu utilizava só homeopatia, porque eu tenho medo de remédio. Porque o efeito colateral dessas medicinas químicas é muito forte, né? Porque... E a indústria farmacêutica, ela não sou contra a medicação, quando precisa, quando tá, pelo amor de Deus, viu, gente? Porque tudo cria polêmica, né? Tudo cria polêmica. O tratamento terapêutico, ele é um auxiliar no tratamento médico, né? Isso, tratamento médico. Porque senão a pessoa acha que a gente está aqui negando a ciência. Se eu vejo que a pessoa precisa, eu encaminho e tem que encaminhar para um tratamento médico, né? Mas eu tenho eu tenho um pouco de distanciamento, sabe? Eu tento primeiro dessa forma. Porque o efeito colateral é muito mais danoso. Isso. Só quando o médico fala, Cris, eu pergunto para ele, tem como? Eu sou obrigado a tomar isso? Isso aí é muito necessário. Eu tenho essa dependência disso aí. E esses remédios talvez eles não curam ou não atingem essas outras dimensões que a gente está falando aqui, né? Do espiritual, do eliminador. Do espiritual, do emocional, do Porque a doença, ela vem do nodal, né? Você fala? Nodal? Desculpa eu falar. Nagual, desculpa eu errei de novo. Nagual e tonal. Essas dimensões são as dimensões dos nossos ancestrais andinos, né? Eles chamavam também de pátias. São esses submundos, são esses mundos, né? Hanapatya, Kaipatya e Ugopatya. É o mundo subterrâneo, o mundo mediano e o mundo superior. Sim. Né? Então o mundo subterrâneo é todas as nossas heranças ancestrais, tudo aquilo que está escondido. Né? Ai, gente, eu adoro, fica aqui assim, ó. É muita coisa, é muito conhecimento. Mundo subterrâneo. Muito lindo demais, é maravilhoso. E o mundo mediano, que a gente está aqui nele, é o mundo presente, né? O momento presente. Sim. Então a gente tem que se estabelecer através dessas 3 dimensões, desses 3 mundos. E o mundo superior, que é o mundo espiritual, que muitos imaginam ele como o mundo do futuro, né? Mas na verdade é de quem está nos olhando lá de cima e sabe da nossa jornada aqui embaixo. Verdade. Né? César, para eu não ficar perdida, porque é muita informação,
eu separei algumas perguntas aqui e fiz uma cronologia para a gente não ficar perdido no assunto. E tem muitas perguntas também, tá? Para a gente não ficar, né, perdido. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tríade da saúde, que eu Sim. acho que é fundamental para as pessoas que estão vivendo aí hoje, né? Porque todos nós vivenciando esse mundo maluco. É o método aí. do terapeuta holístico, Essa tríade da saúde, é a tríade que da é a saúde, da inteligência, saúde a holística organização e a energia. e energia. Então a gente está dentro de um sistema, onde a gente precisa de organizar esse sistema, né? Ter energia para fazer esse sistema funcionar, ok? E inteligência também para gerar esse sistema. Sei. Então, esses 3 pontos são os pontos mais importantes que a gente busca no diagnóstico do nosso Trabalho. para o nosso para a pessoa que a gente está tratando, né? A gente chama de consolente. É? Aquele que está, Ah, tá. no meu caso de tarólogo, a gente chama de consolente. O paciente, né? É. Então, o paciente, a gente busca uma análise sistêmica dentro dessa tríade, né? Quais são as fontes de energia dele? Né? Qual é o sistema que ele está inserido? Como está organizado esse seu sistema? E qual a inteligência que ele tem para gerar esse sistema, tanto das suas fontes de energia, como também da manutenção do seu próprio sistema de funcionamento. Né? Sistema aqui a gente pode entender como, por exemplo, uma família. Uma família é um sistema. Sei. Então, quando a gente fala aí terapia sistêmica familiar, Sei. você está pensando na estrutura da família. Pai, mãe, filho, filha, casa, cada um cumprindo o seu papel. Sei. Né? Para que a coisa Importantíssimo. seja de maneira cíclica e funcione e não haja perda de energia, né, dentro desse sistema. Porque a grande Se estiver questão... desorganizado, vai perder Vai haver energia, perda de energia. vai perder... sem E aí- inteligência, não tem organização, não tem energia. Não É tem isso? energia. Um está Você falou conectado que- ao outro. É. Se é sistema, é cíclico. É. Se é cíclico, há uma integração entre todas as partes. Tá. Então vamos trazer para um exemplo aqui mais claro assim. Vamos. Imagina um carro, Tá. né? Um carro, um automóvel. Né? Já que ele está no século XXI, um automóvel. Então um automóvel é um sistema. Tá. Tá? As peças, o conjunto de peças dele, você que vai dirigir esse carro também é parte desse sistema. Isso. Né? É. Então tá ali as peças, todos os componentes do carro e você. Então você está inserido dentro desse sistema. Então a organização das peças, cada peça no seu lugar, cumprindo o seu papel, é que vai fazer com que o carro desempenhe Bem, né? bem o que ele cumpre. Até mesmo o condutor, ele É. tem que ter uma direção lá na frente, porque senão ele vai gastar uma gasolina, vai, Pois né? é. Vai. Isso aí. Então você É. tem que ter inteligência para poupar a energia do seu carro. Verdade. Se você não souber dirigir o seu carro, você vai gastar mais energia, mais gasolina É. no seu carro. Meu irmão fala muito isso, o Everton fala muito isso. É. Você gasta gasolina porque você não olha na frente, você não olha lá na frente. Então imagine esse carro e você nesse carro como o sistema que você está inserido nele. Eu gasto mais Ok? energia nele. Esse carro ele precisa de energia para funcionar. Gasolina, óleo, água. Então essa é a energia que precisa para o carro funcionar. Tá. Mas a energia e o carro com seus componentes, somente não vai acontecer nada. Precisa de você com a sua inteligência para fazer, Ele gerir aquele sistema. sai do lugar. Para que o carro então se mova. Né? E aí é que você tem que ter inteligência para saber onde é o freio, onde é o acelerador, onde passa a marcha, onde dá a seta, onde olha, onde não olha. Então, essa tríade ela é muito importante para a nossa análise de tratamento dentro da terapia holística. Né? Eu lembro que quando eu te procurei, aí você fez essa análise comigo e falou, Cris, você gasta muita energia, né? Você é muito inteligente, gasta muita energia, mas você precisa aprender a deixar fluir essa energia. A respeitar os ciclos, A né? respeitar os ciclos, Porque né? quando a gente não aceita o ciclo, não aceita o sistema, você está querendo impor sobre o sistema uma ação, você vai colapsar o sistema. Entendi. Aí não vai funcionar direito. Então a gente tem que perceber o seguinte,
Quanto às perdas, por exemplo, a gente perde um ente querido, a gente perde, às vezes, um namorado, um trabalho, né? Perde um emprego, perde, sei lá, o que nos causa dor, né? Que aí nos leva a baixa de energia. Isso. Como Essa que, tristeza, angústia, depressão, como que a diante de gente encara essas coisas? Porque hoje é assim, hoje é proibido sentir dor. Sentiu dor, perdeu o emprego, vai lá e taca remédio na pessoa, né? Toma um antidepressivo para não sentir a dor. Tudo é na base do antidepressivo, ou tudo é na base do antifarmacológico. Tudo é farmacologia. Como é que, ou senão a pessoa vai lá ficar bitolada nisso aqui, cada vez mais distante dele mesmo, e tipo assim, a dor é proibido. Se eu sentir dor, eu sou fraco, eu sou, né? A pessoa hoje tem essa ligação, né? Como que hoje no cotidiano, porque eu lembro, quando eu fiz o trabalho com você, eu fiquei assim, gente, você me deu uma guinada tão grande na minha vida, você me deu uma guinada, eu tive olhares assim, que eu falei, gente, eu me perdia dessa forma. Aqui que era sabe quando tem uma caixa d'água furada? Que tá entrando a água e tá saindo toda no buraquinho ali? Eu tava assim, no maior aquela coisa toda, maior gasto, mas eu estava perdendo muita energia. Isso. Tava me movimentando muito, mas perdendo muita energia. Quando eu comecei a observar tudo que você me passou, eu falei assim, cara, é aqui que tá o buraco. É aqui que eu tô deixando vazar. As minhas ferramentas, elas promovem justamente isso, né? São mapas, ok? Mapas sistêmicos, onde a gente vai perceber onde nos encontramos nesses ciclos. Você falou da perda. A perda, sim, gera uma dor. Dor é normal ter, né? Somos seres, estamos vivos, lógico, faz parte do nosso processo, da nossa jornada, sentir dor. Mas o que a gente faz com essa dor, aí que é a grande questão. É a grande virada de chave, né? Então, compreender que a dor é parte da nossa essência, percebe? Vai fazer com que você perca menos tempo com essa dor. Né? Então, você pode transmutar essa dor em outras formas, em outras formas de potencializar a sua energia vital e sair logo, rápido daquele processo depressivo. Né? E então, com consciência, né? Agora isso, onde que a gente aprende isso? Na observação da natureza. A natureza nos ensina isso. Né? Agora a gente está no outono e inverno, secou. Aquela árvore seca, aquela árvore verde, que deu frutos, que floriu, acabou. É verdade. Né? Então agora é o momento de quê? De um certo resguardo, para que essa potência toda que está na semente, que está na raiz, possa se recuperar para a próxima primavera que virá. Né? Então, quando a gente se sintoniza com as estações do ano, que mostra para a gente que a vida é um ciclo, né? Que a semente cai, assim também como caem as folhas que secaram, a semente cai junto. A morte é a própria vida, né? Porque quando chega no outono e inverno, que as folhas secam e caem no chão, junto com elas caem também as sementes. Verdade. Né? E essa semente vai virar uma nova árvore. Então, quando você entende os ciclos da vida e ao invés de ficar lutando contra esses ciclos, você aceita eles, você consegue se perceber melhor que a vida é feita de ciclos, né? E aí você tem aquela morte é uma oportunidade também que está sendo dada a você. Percebe? Perfeito. O fim de um relacionamento não é a morte. O fim de um relacionamento é uma oportunidade que a vida está te dando para você rever várias coisas que você precisa rever e renascer. Sim. E esse renascimento é justamente o encontro com a nossa força vital. Tá vendo? Porque enquanto a árvore seca, ela está seca só por fora. As raízes dela que estão profundas, está lá se alimentando para energizando para a próxima estação que vai ser florida. Quando você perde algo, você tem que estar lá atento nas suas raízes profundas para voltar com muito mais energia. Muito mais força. Muito mais força. Então é entender que a morte também é um renascimento. Então a gente abraçar essa dor
ela é importante no processo terapêutico, porque é dela que vai vir a nossa força. Né? E a gente tem exemplos disso na natureza. O xamanismo é justamente isso. É perceber a natureza e como que a natureza tem muito para nos ensinar. Né? A gente vê isso, por exemplo, com as borboletas, né? Que quando ela sai do casulo, se você abrir o casulo para ela, ela não criou ali o processo bioquímico dela de fortalecimento das asas. Da resistência que ela precisa. Então, aquele sofrimento dela de romper com o casulo é o que vai dar a ela força para as asas depois, para que ela possa voar. Assim também somos nós. É verdade. Né? Então, você está falando aí, eu estou lembrando dos leões, né? Os leões com aquele passo todo elegante, todo bonito, né? Todo poderoso. E aí, de repente, ele precisa lutar. De 10 lutas dele, 3, né? Ele consegue. Aliás, ele precisa de 7 derrotas para, nas 3 últimas, ele ir como... Sabe? Com toda a força. É maravilhoso isso. Eu falo ciência, né? Esse estudo da vida dos leões, eu acho maravilhoso. Porque, tipo assim, ele perde... na caça dele, ele tenta 7 vezes. A dor é parte da nossa trajetória, né? Aí, nas 3 últimas, ele cria uma força tão grande, que aí ele vai e consegue o que ele pretende, o que ele... Olha para você. É isso, esse bacana. mergulho profundo. Mergulho profundo. Então, voltar para a sua própria raiz, né? E tentar buscar ali na sua semente, na sua centelha divina, sim, né? O ser que você é dali que você vai tirar a força para vir com tudo depois e virar o jogo. Né? Então, olha para você ver. Gente, eu estudei muito para trazer o César aqui, fiquei com vergonha. Ele tem tanto conhecimento que eu falei, gente, até para perguntar eu vou ter que estudar muito. Aqui, ó, um exemplo. Ó. Isso aqui lá. é o sistema Explica pra gente aqui das minhas ferramentas. Isso aqui é um gabarito da roda da medicina. A roda da medicina dos povos, aqui no caso do povo Lakota, que são os ameríndios, os índios americanos, norte-americanos. Tá? Ai, Deus. Então aqui na roda da medicina nós temos as estações, é o ciclo da natureza. No centro, olha lá, é a caveira, né? A morte é a vida, é a dor. Né? É a centelha divina. E aí eu tenho os chamados portais, que é norte, sul, leste, oeste. Aqui está invertido, porque a gente está do ponto de vista do hemisfério sul, né? Então aqui está do Equador virado para o sul. Então, o nosso sul vira norte, o norte vira sul, aí essa inversão. Mas é muito simples. E aí cada estação do ano tem um aprendizado, né? É um ciclo. É maravilhoso. Tem algo para nos ensinar. E se a gente se alinha a esses ciclos, a gente tem uma vida mais plena. Com a tríade, que é a organização. Isso. Eu adorei aprender a tríade, adorei. Que é a inteligência, a energia e a organização. A natureza é isso. A natureza ela gera a sua própria energia, ela se organiza para que essa energia seja potencializada. Verdade. Né? E ela tem uma inteligência própria. Organização total, né? E ela tem uma inteligência própria para se autogerir. Né? Fantástico. Então a tríade holística ela está aqui na roda da medicina, que é usada há centenas de anos, né? Desde de sempre, porque o homem, imagina antes, ele tinha que parar e observar a natureza para conseguir sobreviver diante da própria natureza. É verdade. Né? Se ele não se preparasse para um grande inverno, ele ia morrer de fome. Verdade, né? verdade. Então, é essencial essa percepção de si dentro desse sistema, desse ecossistema, né? Desse sistema ecológico, e a gente integrado a ele. E não nessa visão de que nós dominamos a natureza, de que nós somos maior do que a natureza, não. É o Akatanka. O Akatanka também dos povos ameríndios é o termo que eles utilizam para o grande espírito. A natureza é o grande espírito. Ela tem vida. Sei. Né? E tem mesmo. E tem mesmo. Se você deixar de molhar a planta, ela morre. A minha grama vai toda embora. Então, tudo que existe vive. Então, ela nos ensina. Aqui o outono, e aí tem os animais de poder, né? Olha. O outono é a medicina da grande mãe ursa. Que ela vai para sua caverna. Verdade. Para hibernar.
E a hibernação é o quê? É o ir ao encontro das suas próprias sombras. Porque no outono é que tudo vai secar. Né? É que vai se ter a última colheita e a terra vai ter que se preparar, ela vai ter que se resguardar para buscar sua força para depois, na primavera e verão, trazer novamente os frutos. Que legal. É o descanso. É o descanso. É o descanso da terra. Então, por exemplo, a gente agora está no outono e inverno. Então, agora é a hora de planejar, de você descansar, se resguardar. A gente aprendeu que a hora de planejar a vida é no início do ano, né? Não é. Para nós aqui do povo do hemisfério, povos do hemisfério sul, né? O outono é o momento de planejar. Mas eu passei a fazer o que Porque o outono, o inverno é o quê? É o momento de você ficar mais em casa. É o frio. É o momento de você se resguardar. Guardar, poupar sua energia para o ano novo. Para primavera, verão. Verão. É. Engraçado, César. Isso é uma imposição, assim, só uma vírgulazinha aqui. O primeiro passo para o xamanismo é a descolonização do pensamento. Né? Porque se a gente quer resgatar nossas heranças ancestrais, a gente tem que se descolonizar. Né? Então ensinaram pra gente que o final do ano, que é o verão, que a gente tem que planejar. Mas o verão já é a celebração de tudo que a gente fez durante... E é verdade, o Natal, tudo Mas aí pede pra gente comer oleaginosas, porque no hemisfério sul que é o inverno. É verdade. Então lá que eles agora estão celebrando o ciclo para preparar para o próximo ciclo que virá, né? Que é o calendário cristão. Eu fazia check-up com meus pacientes sempre no final do ano, outubro, novembro, dezembro. Quando eu aprendi com você, e quando eu tiver o atendimento com você, eu falei assim, gente, eu vou mudar a data do meu check-up. Aí eu passei a fazer o check-up familiar, o check-up, né, no consultório com meus pacientes, de 4 em 4 meses. Porque tem a mudança, respeitando as estações do ano. Respeitando as estações do ano. E é também uma avaliação, né? Que você pode ver o que deu, o que não deu. Respeitar a natureza até então. Então eu atravesso esses dois mapas sistêmicos, que é o baralho de tarô. Né? Aí eu tenho um baralho específico, que é o tarô Vision Quest, que é um tarô com os arquétipos da cultura indígena. Ele não está aqui hoje, porque ele está sendo consagrado. Ele está descansando para o meu trabalho, porque ele tem um respeito, né? Eu tenho que honrá-lo e respeitá-lo. Mas eu trouxe aqui outros que eu também utilizo. Mas enfim, então eu faço a tiragem das cartas para o meu consulente e a gente vai fazendo essa análise, atravessando essas informações. E não são adivinhações. Não é adivinhatório, é terapêutico porque é um sistema. Você vai fazer a análise do sistema. A gente não está adivinhando nada. A gente está só se debruçando sobre a visualização desse sistema e onde as defasagens desse sistema. Todo o sistema tem que estar funcionando, todas as partes dele, para que ele se potencialize o seu resultado. Então, você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer. Quais são os mapas, né, sistêmicos que você utiliza no seu processo terapêutico? É a roda da vida, a roda da medicina, e o tarô. Então, eu atravesso esses dois mapas sistêmicos e a gente consegue mapear dentro dessa tríade do potencial energético, né? A gente consegue mapear quais são as partes que estão deficitárias, que precisam de mais atenção para você se alinhar a esse sistema e usar todo o potencial que a vida te oferece. Isso. Quando eu fiz com você, né, eu achei muito interessante as cartas. Eu achava que você fosse e falando as coisas para mim, aliás, fosse uma coisa adivinhatória, e não é. Não é, eu fiquei impressionada. As cartas de tarô impressionada. É um sistema social. Eu tiro a carta e eu falo sobre, e eu faço toda o processo analítico do meu sistema. Análise como do que seu eu sou. sistema. Isso. As cartas de tarô, elas, na verdade, é um sistema, é um mapa sistêmico composto de 78 cartas. Sendo dela 22 os chamados arcanos maiores, né? E 56 os arcanos menores. Que, na verdade, são personagens do nosso sistema social. Então, cada tarô, a gente tem os chamados tarôs interculturais,
Por exemplo, esse aqui é um tarô africano, Ah, tá. né? Da cultura africana. Sei. Então tem aqui os saberes da sociedade africana. Aqui, por exemplo, a gente tem a grande mãe, que é Oxum, que é um orixá da beleza, do amor, do cuidado, da nutrição, do carinho, que é a nossa mãe. Nossa mãe. Né? Então, Verdade. ela nos propõe uma reflexão, por exemplo, de como que a gente está nutrindo as nossas relações. Percebe? Caso você tire essa carta. Ela vai trazer para nós essa reflexão. Né? E na posição que ela se encontra aqui na roda da medicina, e aí você vai atravessar esse conhecimento da roda da medicina com a carta e fazer essa interpretação do sistema. Seria muito bacana que essa carta saísse aqui na posição do verão. Sei. Porque o verão, que é a localização norte, ela fala sobre as emoções. Né? E o norte é a posição na roda da medicina que a gente chama do lugar de cura, que é o nascimento. Sabe? Então é a nossa criança. Como foram as relações de mãe com essa criança, quais foram os cuidados que essa criança recebeu e o que ela precisa de curar. Então, quando a gente vai fazer a abertura da roda da medicina aqui na direção norte, a gente tem que perceber nossas relações afetivas com o sagrado feminino, com as mulheres que nos cercam. Porque o norte é a água são as emoções. Né? Emoções essas que vêm muito do feminino. Sim. Do cuidado da mulher, do carinho da mulher. Então, como estão as minhas relações com as mulheres? Eu no papel de homem ou no papel de mulher mesmo? Sei. Né? Com as minhas irmãs, com as minhas amigas de trabalho, com a minha chefe, se eu tenho chefe. Como que estão as minhas relações com o universo feminino? Sei. Esse universo das emoções. Porque a mulher é mais emotiva, né? É. O homem é durão. É. O homem é mais racional. É. O homem está no sul, que é o norte, na verdade. Né? O homem está no norte, a mulher está no sul. É a oposição, as polaridades da natureza da Terra. Né? Dia e noite, inverno, verão. Tudo é essa polaridade. Né? A minha luz e a minha sombra. A minha dor e a minha cura. Né? Não é doença, é a dor. E a minha cura. Isso. Então, quando sai aqui no plano no norte, que é o plano mental, aí eu vou fazer essa avaliação dos meus processos mentais. Então eu estou aí acionando essa dimensão mental, intelectual, racional. Como que eu estou lidando com isso? Né? E nesse campo aqui, a gente analisa a figura do pai, do masculino. Olha, e do ancião. Aqui a mãe. Isso. E aqui o pai. E aqui o a pai. mulher, aqui o homem. Né? E eu achei esse foi tão assim. Então aqui na verdade no norte é o ancião. O ancião. Sabe? Então você vai pensar suas relações com seus aprendizados, com o aprendizado dos mais velhos. Né? Que vem muito do pai, assim, no sentido que o pai é mais racional, né? O pai nos conduz ao... Você quer sempre se espelhar no pai, né? No conhecimento. No conhecimento, na energia masculina, que é o fogo. O exemplo. Já o sul é a mãe, é o carinho, a nutrição, é o colo. Isso. Né? O pai é a própria dureza, que é o inverno. O inverno é duro. O inverno é Né? O inverno é duro, é difícil. Então, tá vendo como é que quando a gente se alinha aos ciclos da natureza, a gente passa a entender nós mesmos e as nossas relações. Isso. Percebe? E muito legal porque antigamente, né, há um tempo atrás, como você vê, como que as pessoas se nutriam emocionalmente, como que as pessoas se curavam, se tratavam, né? É os xamãs, né? Eu fico os olhando guardiões dos saberes. Hoje eu né? fico assim, como pode... Não, gente, é cultura, isso é cultural, isso é conhecimento e não pode perder, não pode ser perdido assim, César. É muito bom que as políticas públicas têm observado disso, e né? têm cada vez mais trabalhado com projetos e editais, né, que buscam o reconhecimento e a valorização desses povos. Né? Aqui em Belo Horizonte tem o reconhecimento desses anciãos,
desses guardiões dos saberes populares, né? Que é o reconhecimento dos mestres da cultura popular. Sei. Sabe? Então isso é muito bonito, resgatar esses saberes, né? E como que isso a gente traz para a vida contemporânea, às vezes pode parecer muito difícil, né? Mas com pequenos exercícios a gente pode ser xamã, sim, no mundo moderno, xamã na grande cidade, sabe? Sim. O próprio fato de você abrir a janela de manhã para ver como que o tempo está, para saber como que você vai encarar o mundo lá fora, isso já é um ato xamânico. O que a gente chama de acionar a nossa consciência, nosso estado de consciência xamânica, né? Nosso estado xamânico de consciência. E as pessoas, né? Pelo vernáculo aqui, vamos falar vernáculo, pela palavra, né, xamânico, a pessoa fica assim, nossa, o que é isso, meu Deus? Como assim, Cris? Né? Não, que é isso? né? Simplesmente acionar. É uma coisa tão simples, né? Acionar o saber da natureza. É isso. Né? Agora, tem origem, né? Da cultura, Para isso precisamos do quê? De contemplação. Contemplação. Né? Então essa vida atribulada, essa vida corrida nos tirou, essa vida artificial nos tirou esses momentos de contemplação. Eu ia te fazer então essa contemplação agora. Você pode promover ela com meditações, 15 minutos de meditação. Né? Para ali, respira, deixa seus pensamentos ir se diluindo, né? Não é que você vai parar de pensar. Meditar não é parar de pensar. Mas meditar é se propor a observar. Tá? Observar primeiro a si mesmo por dentro. E lógico, porque meditação é um estado onde você não está dormindo, onde você não está acordado e onde você não está sonhando. É um estado intermédio entre esses outros estados. Então ali você está sentindo o cheiro, percebendo o movimento da vida no seu entorno, sentindo o frescor do vento. Então, pequenos exercícios que você faz, que você vai buscar essa conexão, né? E a desarticulação artificial, que cada vez mais o mundo moderno vem nos impondo, né? Então, isso a gente chama de estado de consciência xamânico, né? Que é muito estado xamânico de consciência, que é muito importante. Ter uma planta dentro de casa, cultivar a horta. Hoje, com tantos prédios, com tanta loucura, aliás, as pessoas estão assim cada vez menos querendo quintal, querendo prédio. Isso, voltar para a vida rural, né? Você pode acender um incenso aqui, ó. Isso aqui é um incenso feito, um incenso natural, né? Onde eu peguei lá no meu terreno a sálvia, fiz esse bastão, esse chumaço, amarrei, virou um incenso, né? Eu devo honrar esse objeto, primeiro porque eu estou honrando o meu pertencimento com a natureza, respeitando esse objeto, e dele fazer a minha fonte de energia, né, de reconexão com a natureza. A partir do momento que eu acendo, ele vai exalar aquele cheiro pela casa, né, aquele cheiro que todo mundo fala, né, cheiro de grama molhada, né, cheiro de terra molhada, né? Então, quando eu acendo esse incenso, o cheiro da natureza inunda a sua casa, espalha pela sua casa. Isso aqui no aspecto tonal, né? Porque ainda tem um aspecto nagual, que é a sublimação desse objeto físico que vai se transformar em fumaça e vai subir para os céus, levando toda a vibração energética que você quer acionar. Né? Acionar ou dispor dela. Ou dissipar também. Então ele pode servir para limpeza e energização. Verdade. Para ambos os serviços, os trabalhos. Né? Então é uma forma de você se conectar à natureza. E não é macumba. Não, porque a gente vê isso na Igreja Católica. A Igreja Católica trabalha com incenso. Verdade. Budismo. Isso não é só uma questão da cultura africana, tão pejorativamente entendido como macumbaria e feitiçaria. Não, isso são práticas ancestrais de elevação e reconexão de nós com a natureza, que é o sistema que a gente está inserido. É muito bacana, sério. Simples assim. Muito. Aqui, ó, esse daqui é um instrumento de poder, né? Que a gente chama de instrumento de poder. É um penacho, né? Que serve para abanar essa fumaça. E ali eu vou vibrando a minha energia, vou fazendo a minha oração, e vou limpando o ambiente. E as penas também me ensinam, porque esse aqui já foi um animal, né? Verdade. Que está aqui representando. Essas penas, a gente pode acionar o animal de poder ao qual pertence essa pena, né?
Se for um gavião, então é aquele que voa de cima, que enxerga longe. É. Então eu posso acionar em mim esse plano, né? De trazer para minha mente, para o meu corpo, para o meu espírito, essa visão ampliada de coisas que eu não estou tentando, que eu não estou conseguindo entender muito bem, que eu não estou compreendendo muito bem, que eu estou precisando de uma clarividência. Que é espiritual, né? Que é espiritual. Não tem toque. Que é o então espiritual. você fica vagando, você fica rodando no mesmo. Então mesmo a gente chama de lugar. instrumento de poder porque ele aciona essa dimensão espiritual. Né? César, olha As só. pedras também, que buscam conexão com a gente. E se a gente parar e pensar nessa condição dos pátias, né? Os óleos essenciais. Os óleos essenciais, Tá aqui. que através dos cheiros, das essências também acionam vitalidade para nós, na nossa vida. Capim-limão. E esse aqui é o que, César? Isso aí é a água. Ah, tá. Purificar, né? Para purificar e também para, quando a gente fala, né? Mágoas são as águas paradas. Verdade, né? Verdade. E quando então lá o pastor pede para você colocar o copo de água em cima da televisão ou do rádio, que ele vai fazer a oração. Não é macumbaria. Não é macumbaria, ele está o quê? Acionando aquelas águas paradas. Ele está energizando aquela água parada. E pede para depois jogar fora. Ou beber, se já purificou elas, né? Isso. Então, verdade. nesse sentido, você está aí trabalhando com o xamanismo. Então, os evangélicos também são xamãs. Quando eles purificam as águas. Olha a palavra, né? Então, por isso que eu falo, primeiro a gente tem que descolonizar o pensamento. Porque com o pensamento colonizado, a gente não consegue entender tudo isso, não. Verdade. Tá? Agora, tudo isso está muito próximo da gente, muito perto da gente o tempo todo, como eu falei. O simples ato de você abrir a janela para saber como que o tempo está lá fora, para você encarar e começar o seu dia, isso já é uma conexão com a natureza. E é doença, e isso é já saúde mental. Isso é saúde mental, né? Promoção da qualidade de vida que vai acionar os seus estados mentais, né? Emocionais e espirituais, que estão todos interligados. Quais são os efeitos, né? Igual tá aqui, quais são os efeitos negativos das inteligências artificiais no mundo atual, César? Fala um pouquinho. A eliminação da vida, né? Porque você vai colocando no lugar do ser humano uma máquina. E cada vez mais a máquina vai ocupando o lugar de pessoas. E aí vai tudo ficando artificial. As relações vão ficando artificial, né? Ninguém vai tendo mais paciência com ninguém. Verdade, total. Né? Ninguém se propõe a pegar, sentar, abrir um livro. Não, eu pergunto a Alexa sobre um tema, ela me responde rapidamente, tá bom. Verdade. Você vai superficializando cada vez mais as relações. É verdade. E aí você vai se eliminando também. A ideia aqui do sistema não é você se enxergar? Parte integrante. E contato com o próximo. As inteligências artificiais. Como é que é? Amar a ti como a si mesmo, né? Fazer, amar o outro como a si mesmo, né? Mesmo. Isso é o pertencimento. Né? Agora você está amando a máquina. E aí? Verdade. Então a máquina vai tomando lugar da nossa essência, que é o grande espírito, que é o nosso fogo divino, e a máquina vai substituindo isso. Não vamos entrar nesse mérito, né, de desmerecer, porque a tecnologia e tudo que a gente tem aqui, a gente está aqui agora conversando através dessa tecnologia, mas é não deixar com que isso se imponha sobre nós, né? E sobre... Não substitua, né? Nossos sentidos, nossas moléculas, nossos... Somos, né? Tudo que existe vive. Então essa pedra vive. Ela tem energia, ela tem força. Então ela pode me oferecer vários benefícios. Eu fico vendo aqui, né? Alinhar com os ciclos da natureza, porque possamos otimizar nossos propósitos. Essa frase é tão significativa. Não precisa ficar perdendo tempo, né? Aceitar que uma coisa terminou, acabou e pronto, passar para frente. A natureza nos ensina isso. Né? Vem o inverno, acabou. A última colheita já aconteceu. Lá em meados de outono. Né? Foi a última colheita. Agora a terra vai ter que descansar, se preparar para na primavera de novo voltar com força total. Né? E quando a gente se ajusta aos ciclos da vida e entende também os nossos ciclos, que tudo também termina, começa, recomeça, a gente vive um propósito maior da nossa jornada, né? A gente potencializa a nossa jornada para o propósito maior. Melhor Tanto assim. É que a depressão, você fica lá, eu falo que você debruça no seu passado.
É importante. Olha que louco. Não, a depressão não em processo. no sentido de você não sair desse lugar. É De importante não você passar abraçar pelo essa ciclo. sombra, né? Abraça a sombra, mas A grande o ursa ciclo nos ensina isso, né? Que você tem que ir para a caverna agora se resguardar, porque agora você está passando uma etapa difícil, que vai vir um inverno. Tá vendo, meu amigo? Você aí, você sabe por que eu tô falando com você. Que vai vir uma é o inverno fase. agora. Agora é inverno, agora é a hora de se recolher, agora é a hora da autorreflexão. Sabe? E preparar a sua semente para a próxima primavera. Para a próxima primavera. Não é morrer, porque a natureza nos ensina que a morte é a própria vida. As folhas caem no chão, mas junto com elas caem as sementes também. Tem muita gente assim que eu queria que você falasse essas sementes, né, para as pessoas que estão me assistindo, são pessoas mais humildes também, e elas adoram, né, assistem lá com todo carinho a live depois, ou sei lá, o horário, mas aí eles ficam assim, Cris, a semente pode, aí elas mandam a mensagem, Cris, a semente pode ser meu trabalho, Cris, a semente pode ser, fala para o que seria essa semente no humano, né? Vamos aqui, como a própria natureza, né, você tem a semente que está ali, com toda a sua potencialidade para ser uma árvore gigantesca. Né? Uma pessoa que vai chegar lá. Somos nós. Quando a gente é encarnado nesse mundo, né? A gente está preparado aqui e nasce a criança, tá? E a sementinha, a criança é uma sementinha. É uma sementinha, né? Nasceu. E a gente, no processo psíquico, ela traz o que a gente chama de self, né? Essa potência energética que ela tem, essa chama interna, de se desenvolver toda a potencialidade que ela tem enquanto árvore frondosa que ela vai ser no futuro. Verdade. Percebe? Só que você tem que o quê? Enfrentar uma casca grossa, que toda semente é protegida por essa casca, que é importante, né? Essa proteção da casca. Seria essa parte interna, né? O coração, o sentimento, o que vai cuidar desse... e na psicologia é chamada de self. Self, isso. Né? Então a nossa semente divina. Então, a nossa jornada é o quê? É quebrar a casca dessa semente e florescer como indivíduo. Né? A individuação. No seu melhor, no seu propósito de vida do que você veio fazer aqui. Né? Uma jabuticabeira, você olha a semente, você não dá nada para a semente. Isso aqui é brincadeira, isso aqui não vai dar em nada. Mas se você cuidar dessa semente, ela vai ser que vai dar jabuticabas muito doces e maravilhosas e vai viver, né, por muito tempo. Então é nesse sentido de que a nossa essência é a nossa semente. Então todos nós temos uma essência, um lugar divino entre nós, dentro de nós, que é intocável. Tanto que a gente envelhece, eu estou agora caminhando para 50 anos, mas quando eu paro meus processos meditativos, eu vou ao encontro dessa minha essência e eu não mudei nada. O que mudou foi aqui meu corpo físico. Né? Então a minha essência enquanto indivíduo que eu sou, César Augusto Coelho, ela está lá intocável, porque é um lugar só nosso. Né? Ninguém vai chegar nesse lugar. E é de lá que a gente assiste tudo. Então, olhar para fora... de lá que você foge. Né? Olhar para fora, a gente sonha. Olhar para dentro, a gente realiza. Então, voltar para a nossa essência, que é a nossa semente, né? Para aquilo que é só nosso, que só nós sabemos e conseguimos acessar. Verdade. É ali que está toda a genética de força para a gente tocar a vida que a gente tem que seguir na nossa jornada. Você falou aí, né, dos seus 50 anos e eu lá com meus 55, a gente já está terminando, gente. Eu lá no meus 55, outro dia eu falei, gente, a minha casca tá tão grossa que eu já não... não adianta dar facada, não adianta nada. Na verdade, a gente já é árvore frondosa, né? Essa semente já... O que você falar não vai Mas então pensa como uma árvore, né? Nada. Você tem lá os frutos, as folhas. E aí quando você vai voltando, descendo, escorrendo pelo tronco, você vai chegar nas suas raízes. São tão profundas. Profundas. E nas raízes você vai chegar naquela sementinha que você não dava nada por ela. Né? Então aquela semente é que vai gerar nossas raízes, que vai gerar nossa força de vida e que vai ascender para a nossa jornada. Então a árvore também é um exemplo de ensinamento. E isso tudo é xamanismo, né? Você perceber que a natureza tem a nos ensinar. Então quando a gente fala árvore da vida, nos ensina que essa sementinha veio com todo o seu potencial, se transformou em raízes, essas raízes se transformou num tronco, e o tronco na copa, nas folhas e nos frutos. É lindo demais, né?
E aí você atingiu a sua jornada. Aí você já é o ancião. Mas o ancião começou com a sementinha lá embaixo, que você não dava nada por ela. Agora, a árvore também nos ensina, nas estações do ano, que ela vai secar, que ela vai parecer que está morta, mas não. Debaixo da terra tem uma vida pulsando, que é dentro da gente. Né? Dentro da gente tem essa vida pulsando. Então a gente tem que sempre voltar às nossas raízes para perceber essa vida que está pulsando dentro de nós. Sim. E ali resgatar a nossa força para florir de novo na próxima estação. Sei. César, como marcar, aliás, onde é o seu consultório, como marcar uma consulta com você, né? E deixa seus contatos, que tem algumas perguntas ainda. Eu gostaria de pelo menos falar aqui, né? Vamos fazer alguns comentários que eu anotei. Mas antes disso, você dê seus contatos? Só para ver o que a gente fez aqui. Trabalho com terapia holística xamânica, né? Que com esses instrumentos ancestrais dos nossos guardiões do conhecimento, né? Os xamãs. E o meu número de contato, eu estou em Belo Horizonte. Aí marca comigo primeiro através do WhatsApp, tá? Que eu vou te pedir algumas informações também antes do atendimento. Mas meu número de contato, Belo Horizonte 31 97364 4281. 31 Cuidado para não perder nesse outro. 97364 4281. César Coelho. Tá? Aí a gente vai fazer. O consultório é no Santa no Domingos Vieira, tá, pessoal? Outra coisa, pode passar? Eu vou só comentar, ler, né, os comentários aqui e algumas perguntinhas, e aí a gente vê se a gente falou de tudo, tá, César? Como a gente poderá trazer... Você pergunta e eu respondo. Então, vamos lá. Como a gente poderá trazer essas medicinas e terapias dos saberes tradicionais, holísticos, multidimensionais, né, para a atual realidade do século XXI? Essa é a pergunta. Aí vem a inteligência, né? Naqueles momentos que você tira férias para ir para a praia, para ir para a cachoeira, para curtir a natureza, curta a natureza mesmo. Que o povo volta estressado. Esse que é o problema. Então é buscar curtir a natureza com mais proximidade, fazendo sacrifício, né? Sacrifício. Então eu vou para a praia, em vez de eu sentar lá e ficar só tomando cerveja e com a música alta, então que eu faça o sacrifício, o sacro ofício, né? De eliminar essa cerveja e o som alto e contemplar o pôr do sol na linha do horizonte do mar, né? Em sentir, tomar aquele banho de mar, em se sentir energizado, em buscar essa conexão com a natureza, né? Não só de forma recreativa, mas como também aproveitando a medicina que a natureza tem para te dar. Porque senão não justifica você sair desse mais estressado, mundo, né? das pedras aqui, né? Dos prédios, essa loucura toda da cidade, vai para esses lugares para divertir. E aí nós temos então, se um banho de cachoeira é revitalizante, então que você utilize dessa medicina da natureza, que é o banho de cachoeira. Vai lá no seu sacro ofício, né? Não de forma recreativa, de deixar seu lixo, levar mais lixo, botar música alta, tomar cerveja. Não, faça o sacro ofício de buscar conexão com aquele momento, de aproveitar aquele momento para se energizar. Aí sim. Né? Aí você vai voltar bem, né? Aí você está voltando para a sua fonte e na sua fonte buscando a sua força. Aí você vai voltar bem. Porque a maioria é isso aí mesmo que você falou. Ela vai para descansar, mas ela ela destrói o próprio corpo, destrói a natureza, largando lixo para todo lado. Não tá e aí colapsou o sistema. Colapsou. Colapsou o sistema, ela vai ficar doente. Né? Ela vai voltar mais estressada. E aí que nós temos... Aí precisa do sacrifício. Você sabe que toda vez... Todo o propósito de honrar, ele requer esse sacrifício, né? Então, se você vai honrar a natureza, você tem que se sacrificar nesses outros bens para viver aquele momento na sua potência maior. O meu pai me ensinou, meus pais, né? Minha mãe e meu pai, minha mãezinha ainda tá linda aqui. Oi, mãe! Linda! Agora, o meu pai ensinou que era isso, né? Antes de você festejar, agradecer, né? Então meu pai
Ele levantava domingo de manhã, mas antes dele tomar a cerveja e a cachaça dele, ele primeiro fazia as orações dele, honrava a natureza, Verdade. fazia todos os seus procedimentos espirituais, mentais. Era todo dia. Todos os dias. Todo Eu estou falando aqui no dia. final de semana, É. mas todos os dias, né? Então, Tinha antes da diversão, você tinha que honrar, né? Então, essa coisa de honrar, também, que é um ensinamento dos nossos mestres ancestrais, também Deixa aí, Lelis. Vou deixar. Nos reconecta a nossa essência divina. Gente, até a Alice está querendo participar Deixa aqui, viu, ela. gente? Deixa ela aqui. Se a gente está honrando toda a natureza, É. tá aí, deixa o cão. Porque, e, ô César, tem inclusive pesquisas e mais pesquisas, quando as pessoas voltam das suas férias, acontece, aí vem aquela estatística de acidentes no trânsito, de mortes, homicídios, as pessoas irritadíssimas no trânsito. Porque não está honrando, né? Antes da gente fazer qualquer coisa, honrar antes, né? Se eu vou fazer uma viagem, que eu pare ali alguns minutos antes, né? E me ancore, né? O que a gente chama no xamanismo de ancoramento, né? É buscar essa conexão com essa viagem que eu vou fazer, com essa estrada que eu vou pegar, Sei. né? Para que ela seja a mais prazerosa possível, Leve, no sentido mais leve possível, né? Prazerosa no sentido dessa leveza e dessa conexão, né? Em que eu vá ali curtindo a paisagem, que eu vá curtindo aquele vento no rosto, né? E tentar ser o melhor nesse sentido, assim, em vez de sair, vamos fazer viagem, quero chegar logo, quero chegar depressa. É verdade, é assim Né? que Então, acontece. aí você já começou tudo errado. Aí tudo vai dar errado, né? Porque nas leis da natureza é assim, tudo que a gente oferece, ela nos devolve, né? É verdade. Então, se você está oferecendo estresse, você vai receber estresse. Por que as pessoas têm voltado, isso já falamos, né, do esgotamento, ao invés de voltar descansados, eles voltam mais esgotados. Porque não está honrando a sua relação com a natureza. Tá. E para honrar a relação com a natureza e com qualquer relação, a gente tem que fazer o sacrifício. Tá. O sacrifício. Você tem já mais de 26 anos de experiência na sua área, Na né? educação, na arte educação. Onde eu aprendo todos os dias, né? Trabalhar com pessoas, gentes, alunos, né? Isso é muito, muito legal, é um Agora eu aprendizado diário. acho que é interessante, né? Você cuidando dos professores, né? Dando palestras também, porque as pessoas precisam resgatar todo esse conhecimento, César, que se deixar, vai pro... aí, somente isso aqui, né? Então o primeiro passo, como eu já falei, é descolonizar o pensamento, né? É voltar às nossas raízes, né? Dessa árvore frondosa que nós somos. Voltar às nossas raízes, né? Voltar ali a conversa da vozinha, no pé do fogão a lenha, né? Na oportunidade que você tem de ir para a roça, né? Essa reconexão, né? Aproveitar ali o momento de uma fogueira, ficar ali contemplando a fogueira, assistindo o lambateio das chamas, né? Daquela força divina que é a luz. Então esses momentos contemplativos, eles são muito importantes para a elevação da nossa energia vital, que é, né, o bem-estar e que vai gerar qualidade de vida. Quais seriam as outras medicinas? Você já falou, né? Já respondeu. A dor é parte do humano também, você já falou. Então a gente abraça a dor em vez de querer eliminar a dor como farmacológico, né? É reconhecer a dor e trabalhar ela e transmutar essa dor, né? E a gente tem no nosso corpo físico, a gente tem os nossos pontos de energia sutil, que são os chakras, né? Então a gente trabalha os chakras inferiores e os chakras superiores, né? Esses superiores é justamente do mundo mental, nagual, né? Do mundo metafísico. Do sentimento, que é coração, olha. Coração, tudo. Então você tem coração, mente, você tem pensamento. Os chakras de aterramento, que são os de baixo, que são as suas raízes, que também tem que ser muito bem cuidados, porque eles que vão gerar energia para os outros chakras. E você tem aqui o da fala, o terceiro olho e o superior, né? Então são todos desse processo mental, emocional, espiritual. E hoje, né, nós temos aí a Dana Zohar, a gente já tem vários estudos, né? Não só dela, mas vários estudos que falam que a gente tem realmente aqui no cérebro, né, nessa parte frontal, é o terceiro olho. A gente tem aqui, que é a caixinha da emoção, né? Que é a caixinha da saúde. Aí, outro dia, a gente estava conversando com uma amiga que
trabalha muito com isso, e ela falou, Cris, por que você acha que tem pessoas que têm câncer morrem tão rápido e tem pessoas que têm câncer, passa pelo corpo inteiro? Minha mãe mesmo é um exemplo disso, né? Passa pelo corpo inteiro e ela tá lá firme, forte, trabalhando essa caixinha desse olhinho, que esse olho é olhar para si mesmo, né? Se cuidar. É o que a gente fala na terapia holística, né? Cuidado sutil. A gente só, nesse mundo artificial, a gente só ficou nas experiências sensoriais, né? Daquilo que a gente vê e sente aqui, né? Que a gente pega. Mas tem o corpo sutil, né? O corpo mental, emocional e espiritual. Então, é parte da saúde também cuidar desse sutil. Né? A terapia holística, ela busca justamente uma conexão maior com esse corpo sutil. Né? Porque se somos também um sistema, se uma dimensão afetar, vai afetar todas as outras. Verdade. Né? Então, se eu machuco aqui, esse machucado vai me trazer uma dor que vai refletir no meu mental, que vai refletir no meu emocional. Perde o marido, perde alguma coisa e aquilo ali, se você não trabalhar... Vai desencadeando, vai adoecendo todas as outras partes. Verdade. Então, eu analisar o sistema é importante, porque eu tenho uma visão maior de como o estudo está funcionando e o que precisa de mais atenção. Cara, dá pra ficar aqui mais 2 sextas-feiras direto, só mergulhada, né, com tanto conhecimento. A trilha da saúde holística ela é muito bacana nesse sentido, né? Porque você vai analisar essas questões da sua organização física ali, material, da sua energia de fazer tudo isso que você pretende fazer e realizar, e a inteligência para isso tudo, né? Agora, com a inteligência artificial, você tirou uma parte da tríade aí, né? Aí tem algo pensando para você, né? Tem alguém pensando para você. Teve uma pessoa que você falou não pensa assim, mais. Cris, pergunta para ele que como que eu vou ficar rico emocionalmente e financeiramente? É com essa tríade. Alinhando os três. Alinhando Somos os três. sistemas. A Não inteligência, adianta, um vai afetar o outro. A inteligência, a energia e a organização. É. Cíclico, né? Tudo é cíclico. O tempo todo. Não existe o mais importante que o outro, não. Todos os três têm que estar alinhados. E hoje a gente tem visto muitas pessoas, né? Essa pessoa que fez essa pergunta, ele comentou, Cris, a gente tem visto pessoas ricas financeiramente, mas tão empobrecidas mentalmente, espiritualmente. Quando a gente fala inteligência, são os vários níveis de inteligência também. Tá? Inteligência espiritual, inteligência emocional. Não é só inteligência intelectual de estudar e decorar uma teoria, ir lá fazer uma prova e falar que é inteligente. Não. Isso. Né? Então, quando a gente fala inteligência, são as várias sutilezas dessa inteligência. Então, a inteligência espiritual é muito importante. Né? Você honrar o seu Deus, você praticar os seus ritos. Né? Isso tudo busca conexão com esse plano multidimensional, do qual ele vai te energizar. Do qual dele ali você vai tirar força. Então, o poder de uma oração, nossa, a gente sabe o poder que uma oração tem, né? Percebe? Verdade. Então, agora o poder da oração só vai ser acionado a partir da sua inteligência espiritual. Verdade. Se você não tiver, não acredita em nada, tá esse pau seco aí. Eu costumo chamar de pau seco. Tá aí esse pau seco. Difícil. Aí é complicado. César, muitíssimo obrigada. Gente, bom demais, né? Eita sexta-feira linda. Eita sexta-feira preciosa. Gente, o César, ele dá palestras, né, em escolas. Ele é convidado para ir para cidades e comunidades e falar sobre essas preciosidades, né? Essas ferramentas de poder e cura, culturais, né, César? São ferramentas de poder e cura. Poder e cura. E também dá aula, né, para professores aí, vocês entrem em contato, tá? Fala de novo o contato, César, por favor. Em Belo Horizonte, 31 97364 4281. As consultas giram em torno de 2 horas, porque a gente vai analisar dentro do sistema da roda da medicina as 4 estações, né? Cada estação a gente leva cerca de meia hora para analisar cada uma dessas estações. Muito bom. E aí, na verdade, eu trago para você um retrato
da sua vida, né? De onde você está inserido e do que precisa de ser melhorado. O bacana né? é que a gente que trabalha. É, você que vai trabalhar a sua incrível. cura, né? Não é, existe esse negócio de você vai sair amanhã e vai quebrar a perna. Não, você o tarô não é isso não. O meu tarô não é isso não. Pode ser para alguns, o meu não é adivinhatório não. O meu é traçar ali um raio-x da sua vida e ver como que você, através da sua... Por isso que é terapêutica, é você que do seu vai... livre-arbítrio, você que vai tecer a melhoria nesses campos que estão deficitários. E aí, então, a gente gasta cerca de 2 horas, porque a gente faz a análise desses 4 portais. E tem algumas outras também que a gente chama de terapias xamânicas, né? Como a defumação, o poder das mãos do reiki nos chakras, né? O tambor, que a vibração do tambor também energiza a gente. E a gente trabalha com outras formas também de cura, que não somente esse mapa sistêmico. O mapa sistêmico é para nos apontar um diagnóstico, né? E a partir dali a gente vai pensar... São quantas consultas, ou César, se a gente quiser continuar, ou tipo assim, a pessoa perguntou aqui, você tirou uma vez, aí você vai... Acabou? Não precisa tirar mais? Ou aquilo ali? Não, então a gente faz uma primeira consulta para ter esse diagnóstico. Legal? Tem muitas pessoas que conseguem, a partir desse diagnóstico, perceber em qual parte do sistema está deficitário e ela mesma, no seu livre-arbítrio, ela vai operar sobre esse sistema e vai melhorar ele. Legal? No meu caso foi uma vez e foi assim... Agora tem gente que vai precisar, além dessa tiragem, vai precisar de acionar outras formas, como a gente falou. Mas às vezes ela não tem energia para operar sobre esse sistema. Percebe? Vai precisar de outras... Então a gente vai precisar primeiro trabalhar o seu campo energético para que ela tenha força para operar sobre o seu sistema. É a tríade. É a tríade. Organizar as coisas. Então aí a gente faz um trabalho energético. Aí a gente faz um trabalho energético com pedras e cristais. Né? Um trabalho energético com ervas e plantas. Um trabalho energético com a vibração sonora dos tambores xamânicos, né, dos maracás indígenas. O tambor, ele é a terra, né? É terra. O maracá é a água, são as emoções. Então, igual a gente fala, pau de chuva dos índios, né? Aquilo ali acalma nossas emoções, aquilo ali trabalha as nossas emoções. Então, a gente pode trabalhar com essas ferramentas para operar nesses pontos que estão com energia baixa e reativar a energia desses pontos. Então, se um paciente apresenta lá um problema emocional, então a gente pode tratar esse problema emocional com o som do maracá. Com esse som do pau de chuva. E fazer nela uma limpeza energética a partir desse som. Né? Então, esse é uma das ferramentas da terapia xamânica, né? Que é dos nossos ancestrais indígenas. Ou com pedras, que também nos energizam. Como pode, né? Com banhos. Tudo isso, anos e anos. Né? A farmácia chegou agora. Né? Antes da farmácia na verdade sempre foi, né? Não, sempre existiu. Sempre foi a natureza. A natureza estava aí pra gente, né? Sempre foi a natureza. E hoje nós estamos aí destruindo isso daí, por isso que eu acho tão importante. Então o resgate desses conhecimentos é muito importante para esses outros procedimentos multidimensionais, né, que a gente aciona aí a espiritualidade, aciona o campo mental, percebe? E desses pontos a gente aterra a energia que a gente precisa para agir nesse mundo louco que a gente está aqui vivendo. Tem mais... as dimensões nós já falamos. Eu acho que nós falamos de tudo. Eu vou deixar por sua conta. É isso. Eu acho que nós... Então, se na verdade a tiragem das cartas junto à roda da medicina, a gente faz esse mapeamento. E a partir daí, se a pessoa der conta por si só, né, de resolver esse problema, legal. Se não, a gente vai trabalhar com outras possibilidades, que são essas outras medicinas, né, que vai favorecer também na sua potencialização energética, como eu falei aqui. Tem uma pergunta que eu não posso esquecer. A pessoa falou assim, Cris, a criança, né, que hoje não está podendo ser criança, porque ela é uma sementinha que está ali crescendo, né, crescendo as suas raízes aos pouquinhos, e aí
vem a farmacologia, ou vem esse mundão todo querendo parar essa criança, paralisar. A criança hoje não pode subir numa árvore, a criança Educação não pode... ecológica. Então, é investir em educação O ecológica. que fazer hoje com a educação infantil para você Investir ter com uma a árvore educação frondosa? ecológica. Investir com a educação ecológica. Né? Então, cada vez mais a gente vem nessa competição de que meu filho já aprendeu a ler com tantos anos, e aí fica essa discussão, o pai achando bonito que o filho dele está aprendendo a ler com 2, 3 anos de idade. Não, 2, 3 anos de idade ele tem que estar vivendo, experimentando a terra, o chão, né? Assim, buscando outras fontes de aprendizado, pulando, gritando, subindo, e descendo. principalmente, né, a educação ecológica, de respeitar a sua casa, que é aqui, a natureza. Eu achei tão absurdo você tirar o livro. Foi a discussão, né? Nós não vamos entrar nisso aqui agora, porque não é a pauta, mas queriam tirar o livro de papel e deixar só isso daqui para uma criança. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. O livro é que vai dormir e acorda a criança. E acorda o celular, né? O celular acorda e o livro vai dormir. Que coisa mais louca. É o livro que está indo dormir agora. Nós já estamos Triste aí isso. percebendo as consequências desse afastamento dos 5 sentidos, afastamento do outro, afastamento do... Tem uma expressão, dos ameríndios, Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Mitakuye Oyasin, que significa por todas as nossas relações. Né? Então a gente tem que... Como chama? Como fala? Mitakuye Oyasin. Tá. Por todas as nossas relações. Então, é cada vez mais potencializar nossas relações e não artificializar nossas relações. Então, é muito bom quando a mãe tem a oportunidade de fazer uma leitura ali para o filho antes de dormir, né? Porque não é a leitura em si. Lógico que tem todo o potencial imaginativo, de construção do imaginário da criança, que isso vai, lá na frente, ter muito resultado significativo. Mas essas são as relações. É verdade. Agora a criança dorme, quem faz a criança dormir é o celular. Percebe? Então, É o TikTok. Pois é. Então a gente está artificializando as nossas relações. Então, Mitakuye Oyasin é por todas as nossas relações. Que seja com essa pedra. Se ela existe, ela vive. Né? E eu quero mandar um beijo para Desirê Ruas, né? Que a Desirê Ruas lá em Belo Horizonte tem o BH pela infância. BH pela infância. Ela resgata as brincadeiras de rua, nas praças, né? Aquelas brincadeiras antigas. Importantíssimo isso. É fenomenal o projeto dela. E como é difícil as prefeituras, sabe, aceitar esse tipo de trabalho. Gente, como assim, meu Deus do céu? Vamos resgatar, né? Eu tenho uma pessoa, um amigo, ele tem um projeto muito bacana também, ele faz parte de um projeto bacana também, já participou, que chama Na Rua Sem Wi-Fi. Na Rua Sem Wi-Fi. É muito legal. Esse projeto é fantástico, César. É só brincadeiras antigas. É isso. Sabe aquelas brincadeiras antigas? E o mais gostoso... Descascar mais, desembalar menos. É verdade. E aí, nessas brincadeiras, a gente vê os pais lá brincando com as crianças. Pular corda, aqueles brinquedos. Então, quando a gente fala de ancestralidade, é isso. Não deixar isso perder, morrer, né? Não deixar perder. Então, voltar às nossas raízes, resgatar esses saberes que é tão importante para a nossa qualidade de vida. Simples assim. E tem casos, isso é xamanismo. E tem casos e mais casos de crianças que estavam com problema na escola, que estavam depressivas, e aí, de repente, com esse resgate a essas brincadeiras, essa cultura, essa coisa, as pessoas curadas, gente, são curadas. Crianças que estão no outro nível hoje, deixaram medicação, né? Os pais mais presentes com esses filhos, com amigos. Gente, é uma delícia isso. Ô César, obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, Mitakuye Oyasin, por todas as nossas relações, para que a gente fortaleça aí nosso sentimento de pertencimento, né? Porque quando a gente pertence, a gente cuida. E conhecer não é ver. Deixa uma mensagem para... Conhecer tu? É conviver, né? Então, quanto mais a gente convive, mais a gente conhece, mais a gente se fortalece. Obrigado, boa noite. Beijo, gente. Beijo no coração, viu? Tudo de bom. E vamos continuar, tá? Nas próximas semanas com mais e mais entrevistas. Vamos trazer também
pretendo trazer o César para falar da questão cultural, César. Eu acho tão importante, você é tão sábio nisso. Ele me doou, gente, todos os livros dele. Eu amei. Tá tudo aqui, ó. Todos os livros. Livros ensinando, né? Porque como professor a gente ganha muito material e às vezes não tem lugar onde guardar, né? Não tenho onde E guardar. aí eu dou. Dou e eu leio e eu vejo como a escola está escassa de conhecimento. Os livros de arte cada nós- vez mais têm trazido nas suas práticas artísticas esses conhecimentos ancestrais. A gente vai ver muito dentro dos livros de arte hoje, cultura indígena, cultura africana, o tempo todo, nesse sentido, para trazer esse resgate. E às vezes as pessoas, o conteúdo está lá no livro e as pessoas acham que é o professor que está trazendo coisas que não deveria, né? É descolonizar o pensamento. Descolonizar. Aí é um outro problema. É um outro problema. Aí nós vamos trabalhar depois, tá, Descolonização do gente? pensamento. Eu quero trazer também Carolina, viu? Carolina, que também tem muito conhecimento, vocês vão adorar. Vamos fazer uma brincadeira, Tá? você puxar uma carta? Vamos Aqui do sim. tarô, Vamos uma fazer. brincadeira séria. Vamos fazer. Aqui eu estou usando o tarô do Rider-Waite. Só um minutinho É um pra tarô você, vai. europeu, Peraí que a do gente tá... sistema social europeu. Ai, que medo, gente! E aí vamos ver o que Eu vou me traz expor aqui agora. aqui para tia Cristiane. Escolhe um portal, tia Cristiane. Ai. Qual Ai, eu gosto muito da da primavera. primavera? Então, primavera é o fogo, Primavera. que é Sou justamente eu? o grande espírito, né? O reino espiritual. Então, vamos ver como é que está a sua questão espiritual. Então, a gente está acionando aqui agora essa multidimensão, né? Que é essa dimensão espiritual. Então, uma carta para Cristiane. Eu gostaria que esses políticos fizessem esse atendimento, sabe? Eu gostaria muito. Opa, vamos pegar essa aqui. Então, essa carta que ela puxou, Ai, ai, a ai, gente ai. vai abrir ela no campo espiritual. Saiu o 2 O que- de ouros. O que tem isso, meu 2 Deus? de ouros no campo espiritual. Ah, 2 de ouros. 2 é dualidade, equilíbrio, né? Então você tem que aqui, você que está se abrindo para outras formas, para outras visões espirituais, né? É. Começar a perceber que cada uma delas podem se relacionar, podem conversar, Verdade. que tem pontos ali de encontro, né? Que a gente não precisa ficar lutando e brigando com essa intolerância religiosa, espiritual Verdade. que a gente vive, né? A espiritualidade ela não quer dizer religiosidade, né? É. A religião ela pode te colocar no caminho da espiritualidade, mas a espiritualidade é uma dimensão muito maior, porque ela não é uma dimensão é muito mais real. sutil, né? É Uma muito dimensão real. mais sutil. Então você não precisa Porque eu ficar lutando com essa questão, mas eu não gosto de religião, como é que eu aciono a minha espiritualidade? Né? Com essa dúvida entre religião e espiritualidade, às vezes, e muitas das vezes, religião não tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com a sua conversa íntima, com a sua conversa interna, com o seu momento interno, com aquilo que vai florescer e frutificar, já que aqui é a primavera. A primavera é a hora de florir as coisas. Então, o que você quer que flora em você? Né? Então, faça a sua escolha É. dentro dessa polaridade que a gente vive e acione o seu melhor. Né? Então, aqui uma leitura rápida dentro do 2. não- E a carta de ouros, né? Que são as riquezas, né? É o plano material. Né? Então, como que a espiritualidade pode te trazer forças para o seu crescimento material. Isso aí, é verdadeiro, né? Tá vendo, gente? Percebe? Não tem como. E aí, a gente começa a trabalhar cada itemzinho desse aqui, né, que tá aqui, e assim, eu fico abismada, porque a última vez que você tirou pra mim, César, eu falei assim, eu dei uma guinada, mas sabe quando você dá uma chacoalhada na pessoa, assim, sabe? É muito bonito. É É um conhecimento de muito lindo. tempo, né? E hoje tá aqui 2 agora, de ouros no mas campo espiritual. ao vivo, né? Eu estou nesse momento, César. Eu estou nesse momento Então, desse ouro, equilíbrio. ouros aqui, Sabe, ó. desse Ouros equilíbrio. é o campo material no portal da espiritualidade, né? Então é você também assumir isso, que talvez a sua maior riqueza seja essa força espiritual, para que você se acenda cada vez mais. É. Né?
e não ficar lutando entre materialidade e espiritualidade. Não. O caminho espiritual nos traz riqueza, sim. É necessário. Tá? É necessário. É necessário. Então, ajusta isso em você, né? Ajuste isso em você. Traz essa visão para dentro e busque na sua espiritualidade a sua maior riqueza. Aqui também pode ter um outro diálogo, né? Que através da sua espiritualidade, das suas intuições, desse acionamento multidimensional, você pode aterrar isso para práticas físicas, que é a caridade. Né? Então você vai transformar a espiritualidade em matéria física, em riqueza, que é o quê? A caridade. Doar-se mais às pessoas. Percebe? Percebo. Eu sei disso. É muito bacana. E é o tempo que eu quero. É o tempo que eu quero para mim. É isso. Eu falei, gente, chega de então, trabalhar tanto. A espiritualidade para o campo da materialidade. Como? Caridade. Verdade. Caridade. Então, aqui pede para você ser mais caridosa. Né? A minha... Que aí você vai buscar o equilíbrio que vai potencializar a sua vida e trazer mais riqueza para ela. Que aí está aqui o oposto. O oposto da primavera é o outono, né? Que é o reino material. Tá vendo? Se aqui no leste você tem o espiritual, no oeste você tem o material. Porque a vida é feita de oposições. Então, material e espiritual, que é o outono. Então, o outono é a mãe terra, né? Ela que vai prover tudo aquilo que a gente precisa materialmente para a gente estar aqui vivo. Percebe? Então, o outono mostra isso pra gente, né? Porque junto com as folhas cai também a semente que vai ser germinada novamente. Então, aqui no outono, a gente vai ver nossas relações com o nosso corpo, com o nosso plano material. Igual a gente viu aí. O que eu preciso para mim? Né? Para minha saúde física. Percebe? Me alimentar bem, me cuidar fisicamente. Sabe? Então é pensar em todos esses recursos físicos que você precisa para viver o inverno que virá logo depois. Verdade, totalmente. Esse é o indiano. O indiano eu não trouxe não, porque está sendo consagrado. Ah, tá. Esse aqui é o que a gente chama de Marcélia, que foi um dos primeiros tarôs que surgiu, né? Que ele é composto de cartas normais do baralho e dos 22 arcanos, que são os arquétipos. Arcanos maiores, que são os arquétipos. Esse é o de Marcélia. Esse aqui é do Rider-Waite, que é do início do século XX. O Waite foi o cara que ele ilustrou as outras 56 cartas, que eram do baralho comum. Ele ilustrou elas. Então está aqui, por exemplo, uma delas ilustradas. O 2 de ouros. Né? Cadê o 2 de ouros aqui? 2 de ouros, 2 de ouros. 2 de ouros. Ouros é a riqueza. 2 na numerologia. Nossa. É a polaridade. Como é que é? Peraí. 2 de ouros, 2 de ouros. Fala mais, Sérgio. Pode falar mais, tá ótimo. Aí vai indo, vai. Aí a gente vai tecendo essas informações, construindo o seu mapa, né? Porque 2 de ouros. Então essa carta é a mesma que essa. Tá? Agora aqui é o que a gente chama de intercultural. Que é os arquétipos, que são os personagens, está dentro do sistema social da cultura na qual ele está direcionado. Isso aqui é cultura africana, então os arquétipos serão os feiticeiros, deuses, orixás, né? Que compõem a cosmologia africana, né? O entendimento do surgimento da vida e da vida na visão africana. Eu tenho do indígena, que também tem a cosmologia do povo indígena. Né? E aqui a cosmologia europeia, né? Que é o rei, rainha, essa visão mais eurocêntrica. Aquele que eu tirei foi desse aqui, né? Foi do europeu. Foi do europeu. Que é rei, rainha, pajem, cavaleiro, dama. Que é um pouco também que a gente tem uma certa... Mas os estudos que ele faz são bem amplificados, são 2 horas. 2 horas. Né? Até mesmo saber se você é a rainha, se você é o rei, se você... é muito importante. Quem você é nesse sistema. Quem é você? E se você está cumprindo bem o seu papel, né? De rei, rainha, ou
como é da cultura indígena, é pai e mãe, porque a cultura indígena ela tem uma questão de parentesco, né? De parentesco ecológico, que é muito bonito, né? É a mãe terra, é o pai sol, é a avó lua. E eu sou aquela que faz a coisa acontecer, né? E realmente é isso na minha vida. Você é a rainha de paus, a mulher do fogo. E a mulher que faz a coisa acontecer. Eu acho isso mó barato. Você é a rainha de paus. Tem tudo a ver mesmo. É o movimento, né, César? É o que movimenta as coisas. Imagina, né? que esse conhecimento ele data lá do Paleolítico para cá, né, que é a roda da medicina e a observação do homem com a natureza. Então isso tem mais de 50 mil anos, né? Então é 50 mil anos de conhecimento, que é de observação com a natureza que o homem vem fazendo, né? Então não tem como a gente dizer que isso não é ciência. César, eu tenho que fechar. Lelis, vem aqui, por favor. Obrigada, gente. Obrigada. Tem que ir embora, quero ficar mais. Tchau. Vamos fechar. Como é que eu vou fechar aqui? Marcelo, peraí. Deixa eu só fechar aqui primeiro, senão eu perco aqui. Aí depois eu fecho os outros, tá? Obrigada. Viu, gente? Muito bom. Coitada, ele levou mais